Boa tarde, Deus abençoe, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aí firmes e fortes, iniciando uma nova semana, domingo, e os dias voando. Estamos aí iniciando o mês de março. Graças a Deus, que Deus tem nos sustentado até aqui, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Assim como falou comigo e tem falado, eu sei, porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar, no meu lugar. Então, eu sei que Deus vai falar conosco, porque Ele é misericordioso. Hoje nós vamos falar sobre o alimento correto. Então, vamos orar? Coloca teu pensamento em Deus. Pede para que o Espírito Santo fale com você. Não eu não tenho nada para dizer, mas o Espírito Santo tem para falar comigo e com você. Que seja uma palavra que te fortaleça, que ilumine o teu caminhar, que te dê graça para essa nova semana, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que se inicia, por mais essa oportunidade de vida, de ouvir a tua palavra, de poder respirar, andar, de poder orar, falar com o Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Desde já eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo agora, que vai ouvir depois, que vai acessar o canal do YouTube, que o Senhor possa derramar da tua graça. Que teu Espírito Santo, que o teu anjo esteja em cada casa, junto de cada um, Senhor. E que essa palavra, ela fale conosco, Pai. Porque a Bíblia nos ensina que a tua palavra não volta vazia. O que significa? Significa que todas as vezes que ouvimos a tua palavra, existe um propósito, um objetivo nessa palavra. E que ela cumpra, Senhor, esse objetivo. Nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O texto de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Hoje, na era aí do fitness e academias e nutricionistas e essa, às vezes até um culto, né, à aparência física, nós ouvimos e vimos se falar de muita coisa em relação à alimentação. Aquilo que pode, que não pode, os agrotóxicos e tudo mais que você já deve ter ouvido e deve ver, assim, o tempo todo aí aparece nas redes sociais. Mas Jesus aqui está falando de um alimento totalmente diferente. No Evangelho de João, que nós acabamos de ler, ele fala assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer, quem acreditar em mim, nunca terá sede. De que tipo de alimento que Jesus aqui está se referindo? A que tipo de alimento? Do que Jesus está falando? Porque se a gente comer pão, daqui 2 horas nós estamos com fome de novo. Água, então a todo momento estamos bebendo água. Que pão que é esse? Que água que é essa que Jesus está falando? Jesus havia alimentado, antes desse versículo, ele tinha acabado de alimentar uma multidão do pão físico. Aquele pão que talvez você acabou de comer, né? Tomou café da manhã, comeu. Ele tinha acabado. No versículo 5 do mesmo capítulo, João 6, diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem?
Em que lugar que eu vou comprar pão para tanta gente? Mas dizia isto para o experimentar, fazer um teste, né, com Felipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão, que devia ser muito dinheiro, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, um pedacinho. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Provavelmente era o lanchinho daquele rapaz. Mas que é isto para tantos? O que é isso para tanta gente? Estamos falando aqui de um alimento físico. Como que eu vou alimentar uma multidão só com isso? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva, né, grama naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000. Então aí, se tinha 5.000 homens, você pode pôr aí o dobro de mulheres e crianças, até mais. Então, tenta aí fazer uma conta de quantos pães seriam necessários. Então, vamos chutar aí 15.000. Teria que ser mais, né? Porque provavelmente um casal nunca tinha apenas um filho, ele tinha mais filhos. E Jesus tomou os pães, aquele lanchinho do menino, né? E havendo dado graças, agradeceu, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então aqui Jesus fez um grande milagre de multiplicação. Todos se alimentaram assim, não com um bocadinho, não com uma fatia de pão, mas com muito pão. E sabe o que é interessante nesse texto? É que todos os discípulos trouxeram problemas para Jesus. Ah, mas o que é isso para tanta gente? Ah, se a gente tiver 200 dinheiro, não vai dar nem para comprar um pedacinho de pão. E Jesus não deu ouvido para nada disso. Ele só falou: manda todo mundo sentar, orou e mandou distribuir. E todo mundo comeu e sobrou. Esse foi um grande milagre que Jesus fez. Mas esse alimento físico, ele tem data de validade. Ele termina. Então, aquele pão terminou. Depois eles estavam atrás de Jesus para ver se Jesus fazia outro milagre assim, né? Quem é que não quer ganhar, né? Uma boa refeição aí de graça todos os dias. Então eles ainda não tinham entendido. Eles estavam buscando só o alimento para o físico, para o corpo. Que toda hora nós temos que repor. Você toma um café, depois você vai almoçar, depois você vai jantar, você tem fome de novo. Mas hoje nós precisamos entender que tem um alimento espiritual que é para sempre, que é eterno. E é isso que Jesus está falando no versículo 35. Ele fala: eu sou o pão da vida. Jesus não é um pãozinho que nós tomamos café da manhã. Jesus está dizendo que ele é o alimento. Aquele que vai até Jesus não vai ter mais fome. E aquele que crer nele nunca mais vai ter sede. Então Jesus está falando de coisas espirituais. É o alimento que alimenta a alma e o espírito, né? Por isso que ele fala: quem dele comer nunca mais terá fome e sede. Quando Jesus afirmou que ele é o pão da vida, ele se coloca como o doador, sustentador da vida. Mas Jesus não se refere a qualquer tipo de vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, Jesus está falando da vida espiritual e eterna. Existe uma vida espiritual. Existe uma vida eterna. Quando nós olhamos para o mundo, nós enxergamos que aqueles que não acreditam em Deus, eles vivem uma vida como se
tudo se resumisse aqui, ao hoje. Você já deve ter ouvido, né, as pessoas falarem: a gente só tem uma vida. Aproveita sua vida. O dia de hoje é que vale. Então, o mundo, o diabo, ele coloca isso na cabeça das pessoas. Que o que vale é o hoje. Como se não tivesse o dia de amanhã, como se nada do que eu fizesse houvesse consequências. Então, nós precisamos entender e ter um discernimento espiritual. Qual tem sido o nosso alimento? Do que você tem se alimentado? De fofocas? De intrigas? De confusões? De estresse? De amargura? O que domina a tua mente? Porque aquilo que dominar a tua mente vai resultar na tua ação. Vai resultar no teu modo de vida. E não adianta quando porque a gente tem isso, né? Tô falando também de mim. A gente logo encontra um culpado. Ah, eu fiz isso por causa daquilo, né? Eu fiz isso porque fulano falou isso. Ah, eu tinha que fazer isso. Não. Você precisa ter reações e ações conforme a palavra de Deus. E como é que isso vai acontecer? Se a palavra de Deus dominar a tua mente. Eu não estou falando de religião. Na religião, a pessoa faz tudo para Deus, sem Deus. Já viu isso? É só você ler os evangelhos e verificar como que os fariseus, os saduceus, né, viviam e como eles faziam as coisas. Então, acha que está fazendo para Deus, mas na verdade está fazendo para si próprio. Então, o que é que tem alimentado a minha vida? O que é que tem alimentado a tua vida? É algo que acaba? É algo perecível, como um pão, que até se você não comer, depois de 2 dias tá duro. Às vezes até no dia seguinte já tá duro. Se você não fizer uma torradinha, pode jogar. Perecível ou eterno. Do que você tem se alimentado? Isso eu tô falando, não quer dizer que você não vai almoçar, tomar café, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que o que é que tem sustentado a tua vida espiritual? São as séries da Netflix? Ou você até parou para ver o carnaval? Toda aquela malignidade usando a desculpa de que é cultura. O diabo também tem cultura, né? Então, o que é que tem entrado na tua casa? Porque às vezes as coisas acontecem e a gente fica bravo com Deus. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu na minha casa? Quais portas você tem aberto? Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O Filho do Homem na Bíblia é Jesus. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. João 6:27. Quando eu não me alimento de Cristo, da palavra de Jesus, então eu estou me alimentando de algo perecível, algo com data de validade, algo que vai terminar, que não sustenta, que é supérfluo. O mundo é perecível. Tudo que a gente vê aí fora, a maneira como as pessoas estão agindo, e elas acham que Deus tem que concordar. Então, assim, precisamos tomar cuidado. Porque tudo isso que a gente vê aí fora não acrescenta em nada. Tanto não acrescenta que as pessoas continuam a buscar. Então eu bebo agora, eu bebo depois, eu faço isso, eu uso a droga, o sexo ilícito, e assim vai. Assim vai. É uma roda.
porque não sacia, não tem o poder de saciar, pelo contrário, o poder de destruir. Toda essa loucura, sabe, que levou a pessoa a vícios, a noites fora de casa, vai voltar com ela. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu vou curtir a noite, eu preciso desestressar, eu preciso, esparecer a minha cabeça. Já ouviu? E quando volta, tá na mesma escuridão. Porque uma bebida, uma droga, uma cocaína, um sexo ilícito, não vai resolver, não resolve a vida de ninguém. Só prolonga a escuridão. A mesma escuridão que te levou a fazer isso, ela vai voltar com você para sua casa. E vai deitar com você no seu travesseiro. Essa é a verdade que as pessoas não querem ouvir. Então, a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, Jesus. Essa comida que Jesus cita, ele fala, é a comida espiritual. É sua palavra, seus ensinamentos, é aquilo que vem do céu, que sustenta, a palavra que nos orienta, ela nos fortalece, ela nos dirige, é a mesma que nos sacia e sacia a nossa fome. Sabe? É a comida que nos leva à vida eterna. Quando a gente entende isso, então quando a gente está estressado, quando a gente está angustiado, quando a gente está preocupado, ou quando a gente está passando um período de enfermidade na nossa família, a gente não vai beber. A gente não vai passar a noite fora. A gente não vai usar uma droga. Não. A gente vai buscar a Deus, porque a gente sabe que aquilo que vem de Deus nos sustenta. Aquilo que vem de Deus é eterno, não tem data de validade. Aquilo que Deus traz para a nossa vida, como ensinamento, como correção, como orientação, é o que vai direcionar a nossa vida e nos ajudar a responder de uma maneira forte, firme, todas as lutas, todos os momentos de dificuldade. E o que a gente vê é que não sei quantos milhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas ansiosas, com vários tipos de síndrome, síndrome do pânico, síndrome de altura, que tem uns nomes específicos que eu não lembro agora. Então, por quê? Porque está se alimentando daquilo que não sustenta. E se tem alguém que gosta de plantar o medo na nossa vida, é Satanás. Porque o medo paralisa, o medo tira a sua energia, o medo impede que você se movimente. Toma cuidado. O que é que está entrando na nossa casa, na nossa mente? As tuas reações, elas vêm, são resultados do que está aqui dentro da tua cabeça. Então nós precisamos pensar nisso. A comida de Jesus, ela é para a vida eterna. Do que você tem fome? Você sabe que esses adolescentes que nós temos vistos e tanta carência e esse sentimento de orfandade, tantas buscas na internet, em jogos, em redes sociais, coisas que não resolvem a vida de ninguém. De ninguém. E a gente vê essa moçada aí se alimentando do que não alimenta. Do que não alimenta. Do que não vai fazer diferença para melhor na vida da pessoa. Só vai fazer para pior. Talvez tudo aquilo que você buscou até hoje, para saciar tua fome, te deixou com mais fome ainda. Então, quando a gente busca o alimento errado, a gente não para de comer e não resolve. Não muda. Você continua se alimentando da coisa errada. Em nome de Jesus. Se alimente do que é certo, do que é correto. Vá até Deus.
Vá até a palavra de Deus, ela não falha. Não existe nenhuma pergunta que você faça para a palavra de Deus que você não vai receber a resposta. É que na maioria das vezes a gente não gosta de ler o que Deus está falando. Porque Deus vai justamente lá no centro. Ele vai falar exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Porque Deus nos ama. Deus corrige a quem ama. Né? Um pai verdadeiro corrige o filho que está errado. Então, esse alimento que perece, não se alimente mais dele. Vá se alimentar do alimento que é eterno. Em segundo lugar, o que sacia e o que não sacia. O que mata a fome e o que não mata a fome. Em João 4, naquela história da mulher samaritana, existe no versículo 13 e 14, Jesus fala assim. Depois você leia João capítulo 4 e você vai ver a história da mulher samaritana se você ainda não conhece. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, da água lá do poço, que a mulher samaritana ia buscar, né, todos os dias, tornará a ter sede. Por quê? Porque é algo que sacia só no momento. Né? É algo que tem que estar toda hora bebendo. Porque aqui está falando de algo físico. Mas aquele que beber da água, aí já vamos para o espiritual. Aquele que beber da água que eu lhe der, que Jesus der, nunca terá sede. Meu Deus. Quando ela ouviu isso, ela falou: eu quero essa água, porque eu não quero vir mais aqui no poço, meio-dia, no sol escaldante do deserto. Eu não quero mais estar aqui. Porque a água que eu lhe der se fará nele, olha, além da pessoa não ter mais sede, ela vai se tornar uma fonte de água para a vida eterna, a jorrar para a vida eterna. Como é que nós podemos ficar sem Cristo? Além de Jesus matar a minha sede, além de Jesus matar a tua sede, Ele vai fazer de nós uma fonte de águas vivas a jorrar. Sabe o que significa? Aquilo que você recebeu de Cristo, você vai compartilhar. E vai fazer com que cada pessoa que você compartilhou seja uma fonte de água viva. Então, a gente precisa parar e pensar no que nós estamos buscando para nós. Se está saciando ou não está. Porque eu vou te falar uma coisa. Se não sacia, e aqui eu estou falando espiritualmente, então não está vindo de Deus. Porque o que é de Cristo sacia. O que é de Jesus nos torna repletos. Sobeja. Dá para você, para tua casa e para quem mais estiver perto de você. Então, num mundo que tem buscado aí tantas coisas para saciar, nós nunca vimos um mundo tão faminto, tão carente, tão doente, porque estão buscando fora de Jesus. A jorrar de águas vivas que mudam não somente a minha condição, mas também a de quem estiver próximo de mim. Jesus é essa água viva. As palavras de Jesus têm o poder de abrir os nossos olhos. E o que você não enxergava, você passa a enxergar. É isso que a palavra de Deus faz. Por que a palavra de Deus modifica? Porque ela traz luz à escuridão. Olha para você hoje. Em que área da tua vida ainda existe escuridão? E peça para Deus. Fale com Cristo. Traz luz nessa área da minha vida. Porque se a tua palavra ilumina, se o Senhor é luz, e se aonde o Senhor estiver as trevas não podem ficar, então não pode ter trevas na minha vida. Em nenhuma área da minha vida. João 8:12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É impossível
você andar com Cristo, seguir a Jesus, estar em trevas. Alguma coisa está errada. Se tem alguma treva aí, alguma coisa está faltando você entregar e você seguir Cristo nessa área da tua vida também. Olha para dentro de você hoje. Sabe? Não aceita uma condição que Satanás impôs. Nós somos filhos da luz. Deus quer te transformar num filho da luz. Se a palavra traz luz, é porque existe escuridão. E nós vemos o mundo na escuridão. Jesus está às portas. Não tem nem como falar que Jesus não está voltando. É impossível você falar. É impossível você achar que tudo isso que está acontecendo é normal. Não é normal. É um cumprimento da palavra de Deus. Pare agora, olhe para você. O que é que tem dirigido a tua vida? Você só vai produzir o fruto da semente plantada em você. Você só vai produzir o que está dentro de você. Então, se eu recebo a palavra, se a palavra alimenta a minha vida, se eu busco a Deus, eu não estou falando de perfeição, porque eu não sou perfeita, você não é perfeita e ninguém é. Mas eu estou falando de Cristo. Que Cristo, Ele trabalha na nossa vida. Ele cura a nossa alma. A partir do momento que você se alimenta do alimento que não acaba. A partir do alimento, a partir do momento que a água viva de Cristo jorre dentro de você. Amém? Vamos orar? Coloque-se diante de Deus. Sabe, o que tem entrado aí na tua vida, na tua casa. E o diabo, ele é assim. Ele nunca vem escancarado, sabe? Ele sempre trabalha sutilmente. Então hoje você faz um pouco, amanhã você faz mais um pouco. E aí vai, quando você vê, quando você para, você está dominado. Seja lá o que for, é um pecado, é um vício, é uma raiva, é um ódio, é uma mentira. É uma maneira de ser reprovada pela palavra de Deus. E aí o diabo coloca, ele ajuda a colocar um monte de desculpas na tua cabeça, em nome de Cristo. Quebra hoje esse laço com Satanás. Seja na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que seja. Vai doer? Dói. Mas é o alimento que não acaba e é para a vida eterna. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, eu te agradeço demais por essa palavra. Ela não é minha, Senhor, porque eu não tenho capacidade. Ela é do teu Espírito. Por isso hoje, meu Deus, se temos nos alimentado do pão que perece, da água que não mata a sede, temos deixado entrar na nossa vida, na nossa família, coisas que nós sabemos, ninguém precisa falar, que não te agrada, porque o teu Espírito já falou conosco. Nós queremos hoje abrir mão, Senhor. Tira de nós, tira da nossa vida, tira do nosso trabalho, tira da nossa mente, tira do nosso corpo, Senhor. Nós estamos aqui hoje para te pedir uma cura na nossa alma, no nosso espírito e, consequentemente, no nosso corpo. Nos faz enxergar o que nós não enxergamos, meu Deus. Mas não deixa que a gente continue caminhando no caminho que não te agrada. Nos fortalece, nos ajuda a estarmos firmes na tua presença, a lermos a tua palavra, a irmos à igreja, a termos comunhão, a sermos luz, a não ficar criticando as pessoas, apontando o dedo, amaldiçoando, falando mentira, participando de rodas de fofoca. Tira isso de nós, Jesus, porque isso não te agrada. Quem faz isso é quem está comendo o pão que perece. Porque aquele que come o pão que não perece, que é Jesus, ele largou essas práticas. Então hoje, meu Deus, arranca isso. Se existe alguém que está triste, afastado,
ficou magoado, está aí talvez doente na sua casa. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora com o poder do teu Espírito. Eu declaro cura. Eu declaro cura na alma, no espírito, no corpo. Aquele que se sente depressivo, aquele que está se sentindo inferior, aquele que está magoado, aquele que está com o coração ferido. O Espírito de Deus visita agora. Derrama do bálsamo do teu Espírito Santo, Senhor. Coloca teu anjo do lado, faz enxergar o que não enxerga. Essa obra só o Senhor faz. Em nome de Jesus. Deus, dá-nos uma semana de vitórias. Tem misericórdia do Brasil. Nesta festa tão mundana, tão enganosa, tão mentirosa, tão ilusória. Não haverá um que participa disso que sairá da mesma maneira. Sairá marcado pelo diabo, infelizmente. Por isso eu peço misericórdia. Que teu Espírito Santo toque nas vidas, Senhor. Que eles enxerguem o quanto aquilo é escuro, o quanto aquilo é do mal. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho que o Senhor nos deu. Dá-nos saúde. Derrama da tua graça sobre cada vida, Senhor. Nós oramos, te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube onde essa mensagem eu também coloco lá, e lá tem outras mensagens. Então se inscreva. No comecinho da página do Facebook tem um endereço, tá bom? Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê graça. Declare a palavra de Deus na tua casa e na tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.